Chamo-me Marco Souza, criador do projeto de Verdades do Corpo, e hoje decidi trazer-vos aqui um tema que diz-me pessoalmente. Eu acho que só dei importância verdadeira a este tema há uns anos atrás, talvez com uma pesquisa que eu fiz relativamente a tipos de personalidade, personalidades introvertidas, personalidades extrovertidas. Existe muita informação na internet, de certa forma, que ajudam a distinguir um pouco entre o que é uma personalidade introvertida, o que é uma personalidade extrovertida, e a razão da qual naquela altura fiz esta busca, procurei encontrar esta informação, foi no sentido também de me compreender, como é lógico, para compreender também o tipo de personalidade na qual eu mais me identificava, porque às vezes me identificava como sendo mais extrovertido, outras introvertido, e a partir desse momento eu fiquei bastante claro qual é a minha predominância em termos de personalidade. E claro que a partir daí fez-me estar em paz com a forma como eu me expresso, com a forma como eu me relaciono comigo próprio e com os outros, e sobretudo respeitar o meu tempo, o meu ritmo e a forma como eu me posicionava em certos momentos e em certos lugares. Por isso, a partir do momento em que definimos mais ou menos qual é a nossa prevalência de tipo de expressão, quer seja expressão extrovertida ou quer seja expressão introvertida, já não nos obrigam a expressar algo que nós não nos sentimos identificados. E isto já nos vai libertar muito stress emocional inconsciente que nós guardamos sobre o fato de se calhar é melhor ser extrovertido ou se calhar é melhor ser introvertido. Mas aqui também tenho que fazer uma parênteses. Porquê? Porque tendencialmente na nossa sociedade, com o culto das redes sociais, com a exposição, tudo que se vê agora à nossa volta, há claramente um benefício maior em relação às pessoas extrovertidas. Isto é claro, isto é, as pessoas extrovertidas têm mais probabilidade de serem recompensadas com atenção, com estímulos, com reconhecimento. E no fundo, muita gente procura, de certa forma, expressar-se de uma forma extrovertida para o mundo, mostrar-se, de certa forma, para o exterior, quando na sua essência, na base, apresentam e ressoam mais com a personalidade introvertida. Por isso é importante nós fazermos aqui essa distinção, porque com isto quer dizer que não é mau ser introvertido e não é bom ser extrovertido, tal como não é mau ser extrovertido e tal como não é bom ser só introvertido. O importante é sentirmos bem nesse lugar. Mas para isso acho que é importante dar aqui umas pequenas apontamentos sobre o que é estar extrovertido e introvertido. E extrovertido o que é? Mesmo que uma palavra diz, uma pessoa extrovertida é uma pessoa que procura estar focada somente para o exterior. Eu vou ter que retirar aqui o teu somente. Está focada maioritariamente para o exterior. Ou seja, normalmente são pessoas e personalidades que gostam de criar laços, que gostam de sair, que gostam de falar, de ir à padaria, manter conversa com as pessoas, ou talvez pessoas que gostam de ir para festas, em convívios sociais. São pessoas que se recarregam com as relações, em que sentem que a energia é recarregada, como se fosse uma bateria de um telemóvel, na relação com outra pessoa. Isto é, se eventualmente sentir que através das relações eu sinto-me mais viva, ou mais preenchida quando estou cá fora, a falar, a conversar, a comunicar, a expressar-me, muito possivelmente terá esta personalidade mais presente do que a introvertida. E existe outra situação também, é que normalmente as pessoas extrovertidas, quando se focam para o interior, ou seja, quando param, têm momentos de solitude, ou momentos de solidão, ou momentos em que estão, de certa forma, isoladas do mundo, essa carga é intensa para elas, ou seja, sentem-se overwhelming, sentem que o sistema nervoso parece que explode, têm necessidade de explodir, necessidade de fazer coisas, necessidade de, ok, eu preciso sair de casa.
E então o fato de se virar para o interior pode ser uma espécie, pode necessitar de autorregulação. Ou seja, então as pessoas extrovertidas normalmente abundam e prosperam nas relações. E há uma razão para existirem pessoas extrovertidas, às vezes confundidas como sendo pessoas superficiais, e na verdade talvez há uma superficialidade nas pessoas extrovertidas, porque sentem stress em olharem para o seu interior e por vezes em processos de autoconhecimento têm mais dificuldade para chegar até lá, por vezes podem se tornar um pouco superficiais nesse sentido, mas as personalidades extrovertidas servem para criar laços, servem para trazerem pessoas para reunirem, são pessoas ideais para relações públicas, para todo tipo de trabalhos e funções em que existem dinâmicas sociais, como por exemplo política, como por exemplo professores, tudo que seja relação com este tipo de dinâmicas extrovertidas. Por sua vez, as personalidades introvertidas são personalidades que têm uma tendência a voltarem-se mais para o interior, ou seja, são pessoas que recarregam as suas baterias quando estão na sua solitude e na sua contemplação interior, como por exemplo a escrever, a ouvir música, a olhar para o mar, a pensar sobre os pensamentos, a filosofar, a criar arte, música, poemas, etc. Ou seja, normalmente as pessoas introvertidas têm tendência o sistema nervoso delas recarregam quando se contemplam para dentro. E quando vão para o exterior é exatamente o oposto, é muito intenso para as pessoas introvertidas o exterior. Porquê? Porque são muitos estímulos, o seu sistema nervoso é hipersensível à estimulação externa, então autodesregulam-se por vezes na parte quando é com o exterior e com a sociabilidade. Por isso, as pessoas introvertidas têm tendência a buscar muita autorregulação quando se expõem, quando se mostram, quando se revelam, e isso obriga com que necessitam novamente voltarem-se para o interior. E é aí no interior que recarregam as baterias. É quando eu estou sozinho, é quando estou sozinha na minha casa a fazer as minhas coisas ou no meio da natureza que eu sinto completamente essa energia a carregar. E estas pessoas, as pessoas introvertidas, por norma, já foi feito um estudo, que estão por vezes por detrás, não são as pessoas que, por norma, vão buscar os laços, que fazem a festa e que criam as relações e os vínculos, mas por norma são as pessoas que tomam mais tempo para elas próprias e dedicam-se inteiramente a projetos, a objetivos, a médio e longo prazo. Normalmente as pessoas mais que estão na linha da genialidade, na sua maioria também são introvertidas. Grandes exemplos da história, desde Einstein, desde o criador da Apple, que agora me estou a recordar, Steve Jobs, e outras pessoas nós podemos nomear na área da psicologia, por exemplo, Carl Gustav Jung, por exemplo, era um introvertido assumidíssimo. São pessoas que precisam de ter esses momentos de isolamento para poderem criar e recarregam as suas baterias. Só que, em termos sociais, as pessoas introvertidas são vistas de uma forma mais negativa e com julgamento. Isto é, quando a pessoa extrovertida é mais reforçada pelo exterior, ok, olha, aquela pessoa está a ser vista, as pessoas introvertidas têm tendência a esconderem-se mais, a procurarem mais isolamento. É por isso que, socialmente, as pessoas introvertidas têm mais dificuldade em exporem-se, em serem mais autênticos e revelarem quem eles são. Por isso que, em relação aos introvertidos, existe uma espécie de uma misunderstanding, de um julgamento global em relação a este tipo de personalidade, que obriga que muitos extrovertidos procuram ser extrovertidos para terem esse reconhecimento. E isso provoca um stress interno, e isso provoca uma não aceitação da sua própria intensidade. E é importante saber que os introvertidos têm um poder de criação muito grande, em que ser introvertido é algo único, é algo que traz uma intensidade e uma sensibilidade muito apurada. Por isso, aqui o apelo que eu faço, que foi o apelo que eu fiz a mim próprio há uns anos atrás, é ok, se identificas mais como sendo uma pessoa introvertida e se eventualmente estás num grupo e sentes que és a pessoa que menos fala, mas que mais observa, ok, isso não é problema nenhum. Se alguém te pressiona para fazer isso, também não é problema nenhum. Porque isso faz parte mesmo da forma como tu geres a tua emocionalidade. E o facto de permitir aceitar esta faceta, permitir às vezes estar nos momentos sociais e também ter o espaço da minha própria solitude com os meus pensamentos e com o meu espaço, também é saudável. E isso faz com que sejas sensível e atento ao espaço
E o fato de não ser extrovertido não quer dizer que isso seja algo negativo ou mau. Por isso, embora esteja a falar dos dois tipos de personalidade, claro que eu criei aqui uma tendência em esclarecer melhor as pessoas que de certa forma se identificam mais com a personalidade introvertida. E isto por alguma razão, porque a maioria do trabalho que eu faço, sobretudo em termos de psicoterapia somática, posso considerar que 70%, 80% das pessoas que procuram este trabalho estão no patamar das pessoas introvertidas. Porque realmente isto é um trabalho que implica uma intensidade num espaço seguro, talvez de pessoa para pessoa, e por vezes as pessoas que estão mais no padrão extrovertido, de certa forma, podem sentir muita intensidade ao estarem aqui neste lugar. Por isso, nem algo nem é bom nem é mau, é só preciso respeitar as nossas necessidades e compreender que cada sua personalidade tem a sua forma de expressar. Com isto, não quer dizer que nós somos obrigatoriamente só introvertidos ou obrigatoriamente só extrovertidos. Existe uma escala e cada qual pode ter a sua escala em relação a este tipo de personalidade. Mas, no entanto, eu identifico mais como sendo introvertido e isso traz-me relaxamento e paz interior do que estar a forçar agora a ser uma pessoa extrovertida. E nós podemos perceber isso pelas reações do nosso corpo e pela nossa respiração. Se, por exemplo, eu agora ouvir este vídeo, saber que eu sendo uma pessoa introvertida isso me traz conforto, então porque estou no lugar certo. Se ouvir este vídeo e sentir que mais me identifico como sendo mais extrovertido, mais na festa, mais para o exterior e me traz relaxamento, significa que há uma predominância do extrovertido. Daí verdades do corpo, porque por vezes é importante nós escutarmos o corpo para encontrarmos o nosso lugar. Por isso, espero que este vídeo tenha sido útil, talvez um pouco mais longo do que o habitual, mas acho que esta informação é importante para partilhar com mais gente. Alguma dúvida, basta enviar uma mensagem, comentar, partilhar o canal e partilhar também este vídeo caso seja útil para alguém que vocês gostam ou vocês acham que é necessário essa pessoa ouvir. Por isso, um obrigado e até já.